Bem-vindo ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, pedagógicos, literários, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto. Se você é fã e curte esta forma de linguagem, sinta-se acolhido. Voltamos a seguir a nossa vinheta. No vídeo de hoje, vamos analisar aqui esta obra Crisálida, publicada pela editora Guará em 2021 e escrita e desenhada por Vinícius Velo. Vinícius Velo, ele é um artista gráfico, transmídia, roteirista e autor de histórias em quadrinhos e trabalhou em em agências publicitárias durante algum tempo também. Aqui temos a guarda da história, parte de dentro, uma guarda muito bonita, por sinal. Capa cartonada, 230 páginas aproximadamente de história em quadrinhos. E aqui a capa, que por sinal é muito bonita. O tamanho da HQ compreende aí 23 centímetros de altura, 16 de largura e 1,5 centímetros de lombada. Aí, lombadeiros, deem uma olhadinha. Ok? Ela foi agraciada pelo PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, em que, entre outras coisas, fomenta publicações de histórias em quadrinhos. Então, a editora Guará acabou publicando esta história do Vinícius Velo, também com esse apoio. Do que trata a nossa história em quadrinhos? Nós temos aqui Pedro, um jornalista que descobre que está com câncer. Ele tem uma filha de 5 anos e a grande questão é, quando ele descobre que está com câncer, ele tem 2 dias para achar alguém para ficar com a menina. Ele não é casado, viúvo, tinha uma companheira e ele não tem alternativa que não chamar seu pai para conversar, muito relutantemente, expor a situação de saúde que ele está passando e apresentar a neta que ele nem sabe que existe. Pedro e seu pai ficaram aí mais do que 6 anos, pelo menos aqui a história em quadrinhos dá a entender isso, mais do que 6 anos, ficaram sem conversar, sem telefonar, sem ter contato, principalmente após a morte de sua mãe. E também o pai não sabia que ele tinha uma companheira nesse período de afastamento. A grande questão é como Cássio reagirá a esse encontro, a esse fardo, por assim dizer, que Pedro estará jogando sobre seu colo, que é cuidar de sua neta. Entendam aqui, fardo muito bem, entre aspas. A menina é muito meiga, muito ativa, muito carismática para o leitor. Mas o Sr. Cássio é a primeira vez que está tendo contato com ela e a ação da história em quadrinhos é exatamente essa.
como um senhor branco, sexagenário, conservador, irá conviver com uma menina negra de 5 anos, muito ativa, durante o tempo em que seu filho irá ficar internado em tratamento, e teremos aí algumas situações se desenrolando na história em quadrinhos. Pois bem, a história ela é um tanto quanto clichê sobre a questão da diferença de cor de pele entre duas pessoas. No caso aí, sendo que uma dessas pessoas ela tem todo o peso de uma cultura, de uma sociedade sobre ela, que trouxe e fez recair nela questões preconceituosas, conservadorismo social e político, enquanto a outra não sabe nada disso. Afinal, o que uma criança de 5 anos entende sobre o mundo ao seu redor? Então essa é a premissa também da história, trazer essa questão ao leitor, esse choque de duas realidades e visões de mundo. Inclusive, o leitor ele é levado a se posicionar sobre essa situação. Ao conviver com a neta, o Sr. Cássio ele começa a sair com ela, levá-la ao parque, à área de lazer do prédio, e o grande problema não é estar nesses locais, até porque a história mostra em 3 momentos, mostra a Ana convivendo tranquilamente com crianças brancas, em 3 momentos. Uma, quando ela é apresentada ao avô num bar, que o Pedro havia marcado o encontro, há uma área para crianças nesse bar, é mostrado ela brincando com crianças brancas. Quando ela vai para o parquinho, a área de lazer do prédio onde o Sr. Cássio mora, também é mostrado essa situação em que Ana brinca tranquilamente com crianças brancas e também no parque na frente do prédio onde ela e seu avô estão morando. Então, a partir de um determinado momento, o Sr. Cássio começa a perceber que o grande problema da sociedade são os adultos que trazem esse preconceito, essa questão racial. E aí vou abrir aqui um parênteses: não existem raças na espécie humana. E esse preconceito não é apenas das pessoas, mas ele também traz dentro de si alguma questão preconceituosa. Não apenas com relação à cor da pele, mas também, por exemplo, questão sobre sexualidade das pessoas. E ele começa a perceber que pessoas ao seu redor, inclusive ele próprio, têm um grande problema. E Cássio, ele acaba morando nesse prédio, que é mostrado aqui, prédio muito bonito, desenhado pelo Vinícius Velo, ok? E ele mora num andar que também temos ali uma situação em que há um casal homoafetivo, masculino, interracial, e que tem 2 filhos negros adotivos. E pelo menos em 2 situações, para não ter que dividir o mesmo espaço com esse casal ali no prédio,
o senhor Cássio, quando está no elevador e ouve algum deles falar que está indo pegar o elevador, e começa a apertar rapidamente o botão para que a porta se feche o mais breve possível e ele não tenha que conviver com essas pessoas. Ao longo da HQ, nós temos essa situação de preconceito, não apenas de cor, mas também da sexualidade de pessoas. E também podemos dizer que o senhor Cássio, ele é um sujeito preconceituoso com relação, vamos dizer, a questões políticas voltadas para centro-esquerda, não a esquerda radical. Ele também é um tanto quanto preconceituoso com relação a isso. E pessoas que convivem com ele também são preconceituosas. Como eu disse, há toda uma carga discursiva de que todo mundo é preconceituoso em algum momento. E essa questão, a HQ, ela quer deixar bastante clara, seja com as mães de crianças que estão brincando com Ana, que o problema não é ela brincar com crianças, mas o adulto que está cuidando dessa criança, que trata, por exemplo, quando ela está na área de lazer do prédio, é tratada num primeiro momento como filha da empregada ou de uma empregada que está no prédio, e crianças ou filhos de empregados não podem ir até a área de lazer. Ou então é uma criança de rua e está ali no parque na frente do prédio. Um dos amigos do senhor Cássio, chamado Siqueira, inclusive síndico do prédio onde ele mora, também demonstra preconceito com relação à cor da menina, a situação do Pedro, que é branco, ter tido um relacionamento com uma mulher negra, e até então, num pedaço da história em quadrinhos, Cássio não fala nada, ele apenas escuta como quem diz: eu concordo com o que você está dizendo. E também com relação a essa questão do casal homoafetivo, que ele o senhor Siqueira tira sarro do senhor Cássio por estar morando no mesmo andar que esse casal homoafetivo. Então, a convivência de Cássio com a sua neta e o contato, eventualmente, ao longo da HQ, com esse casal, e conversas com o filho, que está internado no hospital, e ele vai ver em 2 momentos aqui da história em quadrinhos, vão alterando um pouco a visão de mundo do senhor Cássio, esse senhorzinho que vocês já devem ter visto aí nas imagens ao lado. Nesta história, nós temos aqui um espelhamento entre texto metafórico e realidade mostrada na HQ. Como espelhamento, em determinados pontos da história há um texto colocando algumas situações relacionadas com racismo, com a questão da homossexualidade, com a questão de polarização política, e logo à frente vem alguma coisa para corroborar essa ideia que está sendo colocada. Como, por exemplo, aqui no início da história em quadrinhos, temos o Pedro conversando com a sua filha, e logo na segunda página, quando estão quase pegando a lagarta, que é uma fase de uma borboleta, os dois começam a conversar, e aí a menina fala deste modo: então as asas dela vão crescer, quando ela crescer,
E o Pedro responde, mais ou menos. Quando essa lagartinha estiver pronta, ela vai virar um casulinho. E dentro dele, ela vai se transformar em uma borboleta, com asas e tudo mais. E a menina fala no quadrinho seguinte, transformar? Isso dói? E aí o Pedro diz, deve doer. Ai, tadinha, por quê? Acho que toda transformação dói. Então nós temos aí esse texto e vamos ter essa questão da transformação e está sendo usado na história inteira essa metáfora do ciclo de vida da borboleta, lembrando que uma borboleta ela tem 4 fases de desenvolvimento, que é a a fase ovo, a fase de larva ou de lagarta, em que ela vai se alimentar de folhas principalmente, e depois ela passa pela fase de casulo, ou pupa, ou crisálida, por isso o nome da história aqui, crisálida, até virar, depois da fase de crisálida, se transformar numa borboleta. Então, o que nós temos verdadeiramente aqui dessa transformação não é da menina Ana, é exatamente a transformação do seu avô, Sr. Cássio. Assim como durante o ciclo da borboleta, ela nasce com alguns órgãos, esses órgãos ao longo do processo de vida vão se transformar, alguns vão ser perdidos, vão aparecer órgãos novos, e nós vemos o avô de Ana fazendo exatamente isso, se transformando, deixando para trás velhos hábitos, e falando em velhos hábitos, tem uma passagem, inclusive, que a Ana até brinca com ele, olha, o senhor range muito, as suas peças, elas fazem muito barulho, digamos assim. Também um sentido metafórico. Por quê? Porque o senhor é velho, alguma coisa do gênero. Então, há essa situação ao longo da história, obviamente, o Cássio vai deixar velhos hábitos para trás, e essa situação da Ana dizer que ele range como se fosse coisa velha acaba mudando. Então, a metáfora que existe aqui na história é usada para se contar, tem 2 linhas narrativas, a questão vira e mexe, temos a borboleta, o seu desenvolvimento, e a questão do Sr. Cássio interagindo com sua neta e também mudando ao longo da HQ. E nessa HQ nós temos exatamente isso, a tentativa de trazer o leitor também o mais rápido possível para dentro da história, seja através da meiguice, da simpatia com Ana, e começa a se desenrolar aí os conflitos. Afinal, é uma história que trata de conflitos. Em alguns momentos da história, existe aí uma tentativa de se produzir um discurso que às vezes dá a impressão nesse discurso de ser um tanto quanto panfletário, em que o autor ele tem um objetivo bem claro, mirar, atirar, e dependendo da situação, não temos ali um desenvolvimento das consequências em alguns pontos. E quando há, fica aquele ar meio que forçado, você já sabia que iria dar em alguma coisa.
Então é para aumentar esse discurso, ele está ali para aumentar essa discussão sobre preconceito, polarização social, política, ressaltar esse aspecto cultural e social do avô da Ana e de quem vive ao seu redor, como se todos os brancos fossem preconceituosos, tanto que em dois momentos, com relação a jornais, um telejornal está sendo colocado ali uma notícia e o senhor Cássio, ao terminar esse telejornal, faz um discursinho jocoso a respeito do jornal televisivo. E num outro momento, nós temos Cássio também sentado num parque com a sua neta, ou no parquinho do prédio, lendo o jornal, e o autor faz questão de mostrar no jornal essa questão da polarização, através de um pequeno artigo ali reproduzido. Então, há essa sensação durante a história que o autor quer nos levar a pensar sobre esse tipo de situação, a corroborar ou não determinados discursos e, às vezes, acaba incomodando. Por exemplo, também temos ali numa situação de flashback em que o pai da Ana está conversando com o Sr. Cássio e ele relembra todo o processo de conhecer a mãe da Ana. E em determinado momento, o discurso é exatamente igual à deputada federal Tabata Amaral. Eu ouvi Tabata Amaral no discurso da mãe da Ana. Para quem não sabe, Tabata Amaral, ela é uma deputada federal que veio, morava numa comunidade em São Paulo, ganhou uma bolsa através de Olimpíadas Científicas de ter sido medalhista, ter se destacado, foi convidada a ter uma bolsa de estudo em escola particular também de São Paulo, e dali também com auxílio de uma fundação, foi para os Estados Unidos e acabou se formando em astrofísica e estudo de relações sociais, uma coisa assim. E o autor apropriou-se desse discurso de Tabata Amaral, de contar a história dela e colocar ali na história em quadrinhos. Também incomoda um pouco, sabendo que deu no que deu Tabata Amaral entrar na vida pública, na vida política. Associou-se ao PDT, um partido de centro-esquerda, e hoje está associada com um partido de centro-direita. Mas é essa questão. É a apropriação de discursos prontos que existem aí, sendo trazidos para a história em quadrinhos. Mas vamos lá. Então, há durante a HQ, exatamente esses pontos que você sabe que vão ser tensionados durante as ações de personagens, e fica essa sensação em muitos momentos de se gerar esse discurso, de gerar uma politização, uma polarização voltada para a esquerda. Mas precisa haver um certo cuidado quando se trata desse tipo de discurso, de que
Apenas quem é de centro-esquerda é menos preconceituoso do que de centro-direita ou de direita. É claro que muitas vezes acontece de ser exatamente contrário, as pessoas serem mais preconceituosas, mas não é tudo igual. Não existe uma padronização deste modo ou daquele modo. Ou uma história em quadrinhos, ela é política. Não existe história em quadrinhos que não seja política. A partir do momento, por exemplo, que o autor quis contar, através de uma história em quadrinhos, uma piada, ele está sendo político. Ele poderia ter contado essa história sem ser uma piada? Poderia. Então, toda história em quadrinhos, ela é política. Mas também não podemos generalizar que tanto a esquerda, o centro ou a direita são todos iguais dentro desses seus espectros, ou as pessoas que estão ali são todas iguais. Então, há esse direcionamento, ele é bastante marcado pelo roteiro, para tratar essas questões de racismo, discriminação social, discriminação de sexualidade, embora não seja uma questão muito pesada. O autor, ele soube, pelo menos isso, dosar de maneira leve essa questão durante a história em quadrinhos. O que talvez deveria ter acontecido é uma composição melhor, uma direção, digamos assim, dos personagens. De resto, nessa situação que a história em quadrinhos trata, ela é bastante agradável, gera discussões. E quando nós falamos em discussões, eu acredito que essa história ela tem um objetivo bastante claro, tanto pela editora que a publicou, quanto pelo autor. E faltou, por exemplo, esse direcionamento, essa história em quadrinhos, ela é direcionada para essa discussão mais ampla. Com relação à arte, como vocês viram aí nas imagens, os desenhos, eles são bastante agradáveis na sua proposta de mostrar as ações durante a história em quadrinhos. Entretanto, no caso aí os desenhos são cartunescos, às vezes estilizados, caricaturais, mas tem um objetivo, é a expressão do personagem, que às vezes essa questão da expressividade num desenho mais realista ficaria meio que comprometida, e temos também essa questão metafórica ali. Em alguns momentos fica assim uma questão mais hiperrealista, misturado com esse caricatural, cartunesco nos desenhos. E também eu acredito que sejam um pouquinho genéricos esses desenhos. Em determinados pontos lembra um desenhista que trabalhou inclusive com X-Men, chamado Ron Lim. Tem ali um quê de desenho do Ron Lim, que eu particularmente não gosto muito. E também lembra aí o desenho do Tarzan, que temos bastante influência aí, principalmente no rosto do senhor Cássio. E também lembra o filme da DreamWorks, Os 10 Mandamentos. Eles são bastante expressivos, conseguem transmitir
a mensagem. Claro que nós temos alguns problemas com o desenho, ok? Como, por exemplo, a questão de anatomia, de mãos e pés, e dependendo da situação de corpos em poses de ação. Faltou ali uma precisão que poderia ter sido trabalhada um pouquinho melhor, visto que essa história em quadrinhos, aparentemente, ela foi produzida digitalmente. E também na questão de cenários, principalmente cenários internos, houve aí a utilização de programas para a elaboração desses cenários, tanto internamente quanto externamente. É um demérito? Não. É um cuidado com relação a essa questão da perspectiva, que infelizmente aqui no Brasil, em algumas histórias em quadrinhos, os desenhistas ainda têm esse grande problema. Situar o personagem dentro de um cenário, e aí, como fica meio esquisito, o desenhista acaba suprimindo o cenário por conta dessa pouca habilidade em sua representação. Temos também aí um pequeno problema que eu vejo com relação à arte, que é a separação de personagens. Vamos lá. Da página 206 até a página 219, nós temos aqui essa sequência, e aí o que acontece? O fundo ficou muito carregado. Para dar um ar mais pesado na história, o autor acaba colocando o fundo bastante escuro. E uma coisa que me incomodou foi exatamente essa separação de planos desse fundo mais escuro para o primeiro plano, por exemplo, ou para o personagem. Aí ele exagerou nessas 13 páginas de colocar uma linha branca ao redor dos personagens quando o fundo estava mais escuro. Então eu não gosto desse tipo de solução gráfica, ok? Então poderia ter sido melhor pensado, ter ali um apoio do editor, até porque o editor-chefe da editora Guará, ele é desenhista, que é o senhor Rafa Pinheiro, que inclusive tem canal no YouTube. Outra questão aqui é essa representação muito acentuada para dar esse peso de uma camada narrativa a mais. Temos aqui o senhor Cássio dando esse chilique no bar, e também vamos pegar aí algumas situações em que balões acabam atravessando uns sobre os outros, como quem diz, olha, está interferindo no que o outro personagem está falando. Só que, quando deveria acontecer isso, é a frase ser interrompida. Em nenhum momento essa frase foi interrompida. Então nós temos aí alguns problemas com relação à arte, alguma sequencialidade. Por exemplo, também temos no início da história em quadrinhos, Ana tem esse tipo de cabelo aqui desenhado. E passado 2 dias, quando ela vai para a casa de seu avô, porque é isso que dá a intenção, o cabelo dela muda drasticamente.
aparentemente é mais crespinho, e no outro ele era mais onduladinho. Então, houve aí essa questão. Outra situação, em alguns momentos, o pai, o Pedro, acaba perdendo esses fiozinhos brancos na barba e no cabelo, ficando aí uma imagem um pouquinho esquisita, né? Parece tentativa de ser Wolverine. Acaba ficando todo preto na sua barba, como por exemplo, vamos pegar aqui, ó, como vocês estão vendo, com tanto, ou seja, ele faz de um jeito um quadrinho, em outro ele faz de outro. E não é por causa de aproximação, porque tem quadros aqui que ele está pequenininho e você percebe que ele está ali com os fiozinhos brancos na barba e no cabelo. Além do que, temos aí uma convivência da Carla, da Ana, com uma menina chamada Carla, que é a filha do casal homoafetivo. E aí, quando as duas estão muito próximas, o que acontece? A estruturação do modelo anatômico das duas meninas é muito próximo um do outro. Deixa eu mostrar aqui. E a gente só sabe que uma não é a outra por causa do cabelo e por causa da cor da pele. Embora as duas meninas sejam negras, uma é mais escura do que a outra. Mas o formato de rosto também é muito próximo um do outro. Poderia ter sido melhor elaborado aí um modelo para a separação das duas meninas quando estão brincando. Vamos lá. Então, nesse momento, podemos dizer que faltou aí em termos narrativos, uma direção um pouquinho melhor dos personagens. Com relação também a algumas sequências ficaram um tanto quanto esquisitas, né? Como nesta aqui, na página 73, em que Ana está numa bancada na cozinha do seu avô e na linha de baixo ela está saindo, mas não mostra ela saindo exclusivamente da cozinha, e ela está se dirigindo para o quarto. Eu só sei que está indo para o quarto por causa do Blanc que está aqui nesse quadrinho. Então nós temos essa sequência e ela ficou um tanto quanto estranho nessa representação. Então é uma situação que faltou o conversar e o ler, respectivamente, autor e direção de arte ou o editor. Quanto à narrativa, ela é bastante fluida, tranquila de ser lida, é uma história que você vai começar a ler e não quer parar mais. Mas é essa questão. Não é para pessoas radicais, que têm aí uma visão de mundo bastante arraigado nessa questão de preconceito. Uma pessoa preconceituosa, eu acho que não leria essa história em quadrinhos. E, falando aí nessa questão de preconceito, como o autor está mirando essa discussão, eu acredito que o melhor lugar para essa discussão social sobre racismo,
sobre homossexualidade, é uma tentativa de diminuir essa questão na sociedade. O melhor lugar talvez seja a escola. Então eu acredito que a editora possa mirar a inserção dessa história em quadrinhos dentro das escolas. Não dá para ler sozinho e ficar apenas na leitura. Há necessidade de ampliar esse discurso e também essa discussão. Temos aí uma outra sequência de fatos na história, exatamente lá quase no final, que envolve também aquela sequência de linhas brancas envolvendo os personagens. Esta aqui. Né? Não sei se dá para ver. Temos aí os personagens correndo, o casal homoafetivo, os 2 filhos e também o Sr. Cássio. Note que não há nada em suas mãos. E ali, um pouquinho mais à frente, no momento que ele encontra a neta, aparece, olha quem? O potinho da dona Jujuba, que é a lagarta que virou casulo, ou produziu casulo, que estava dentro de um vidrinho. Então, deveria também tomar-se cuidado com relação a isso, né? Essa sequencialidade. Pode ser que eu esteja sendo muito precioso. Mas por que eu estou sendo muito precioso? Já que tem uma intenção, ninguém publica histórias em quadrinhos sem intenção, e é uma editora de histórias em quadrinhos, a editora Guará, e eu vejo como leitor e agora como produtor de conteúdo sobre histórias em quadrinhos, ainda existe aquela questão do preconceito com relação às histórias em quadrinhos. Uma parte da sociedade que lê ou que tem contato com histórias em quadrinhos, querendo ou não, ainda pensa que uma história em quadrinhos, olha o preconceito, é apenas um meio de se contar uma história e simplesmente essa história foi lida, tchau, um abraço, pode ser descartada. A intenção aqui do autor é de não ter uma história descartável. Ok? Existe um discurso para isso. E também temos aqui uma citação no início: revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Então, essa citação, ela reforça o que o autor quer. No caso, se ele quer essa discussão, nós precisamos ter um processo de conclusão, que a história não nos apresenta, que é exatamente essa diminuição do preconceito social, não apenas do avô ou de qualquer outro personagem que esteja aqui. No caso, não tivemos mudança nenhuma, aparentemente, com todos os outros personagens que interagem, seja com Ana, seja com o seu avô. Uma outra questão do discurso é que faltou, por exemplo, mostrar, num determinado ponto aqui da história em quadrinhos, que a Ana está falando sobre a sua amiga e há aquela situação. Mostrou-se Ana brincando com outras crianças, mas não se mostrou com quem ela brinca na escola, com quem ela conversa na escola, porque ela fala da amiga, é a melhor amiga dela,
e nós não sabemos como é essa amiga. Então eu senti a falta desse contraponto. A Ana consegue brincar com crianças, mas o autor não consegue mostrar quem é a melhor amiga dela. E ela se espelha nos dois filhos do casal homoafetivo. Eles começam a ter ali uma amizade, mas faltou exatamente isso. Ela não convive com esses meninos adotivos. Ela convive na escola. E também, falando em discurso novamente, em determinados pontos há aquela tentativa de mostrar a diferença da cor da pele. Uma hora é a mão da Ana se aproximando da mão do avô, ficando ali o contraste branco e negro, que às vezes pode incomodar. Incomodar no seguinte sentido, não que eu seja preconceituoso, mas em determinado ponto, falar assim, ó, existe essa diferença, brancos e negros são diferentes. O que também nós já vimos, por exemplo, é aquela situação da gorila Kala com o filhote dela, Tarzan, em que, em determinado ponto do filme, e esse desenho animado, ou filme, desenho animado da Disney, ele trata sobre preconceito, sobre racismo, discriminação. Ali é uma alegoria. O Tarzan, conversando com essa gorila que cuidou dele desde pequeno, coloca ali a mãozinha dele sobre a mão da gorila. Ele nota que ele tem 5 dedos, a gorila também tem. Aí, num determinado ponto, ele põe a mão no coração ou põe o ouvido no coração e ele nota que o coração dele bate igual a da gorila. Então, há necessidade de se pensar essa questão do discurso que está sendo colocado. E em determinados pontos, eu gostaria que a história tivesse um ar de frescor, não apenas realçar essa situação de branco, de negro. Eu sei que ali é um momento delicado entre avô e neta, mas independente do tamanho, por exemplo, do quadro, ele não é um quadro grande, ele tem, às vezes, ele é o quadro que tem maior peso perante todos os outros que estão sendo mostrados. Histórias em quadrinhos, elas não são fáceis de ler. Não é simplesmente passar os olhos, ler o que está escrito ou ler a imagem e simplesmente fechar um abraço, vamos partir para outra. Por isso que eu disse, existe um certo preconceito, uma certa burrice achar que histórias em quadrinhos não são cultura. Precisamos tomar cuidado com isso. E aqui nessa história em quadrinhos, o autor poderia ter essa sensibilidade, esse cuidado nessa questão. Eu sei que ali tinha uma conotação, mas ela também pode dar uma outra camada ou uma outra conotação àquilo que está sendo mostrado. É preciso ter cuidado. Ainda mais que é uma história sobre racismo, sobre preconceito. Agora eu vou dar um senhor puxão de orelha para a editora. Faltou um cuidado maior com relação à revisão da história em quadrinhos. Tem uma série de palavras que elas estão sem acento, tem pelo menos 2 aí escritas de maneira errada nos balões. Faltou concordância verbal, então em determinados momentos tem ali a palavra tem, só que estão falando no plural e o tem, querendo ou não, tem que ter um acento circunflexo para separar do tem sem acento circunflexo. Sem acento é no singular, com acento é plural.
E também, por exemplo, num determinado ponto, uma mãe chama duas crianças e aí o verbo está no singular. Pode-se pensar, bom, é a questão do coloquial, mas não tem só essa questão. Tudo que você vê do que está sendo escrito não está sendo escrito apenas no coloquial, está sendo escrito também na questão formal. E eu espero que, se houver uma segunda edição dessa história em quadrinhos, se conserte essa situação dos acentos, da concordância e dessas palavras que foram colocadas de maneira errada. Não que se perde o sentido, não se perde, mas denota aí que a editora não fez um trabalho, ou o editor ou o revisor não fez um trabalho muito legal nessa questão da revisão. E tem um balão, por exemplo, que está ali numa conversa, desculpe, e em vez de ter um ponto, tem várias vírgulas, como se a fala estivesse encadeando. E, na verdade, não precisava fazer isso, até porque, quando você olha esse balão, ele não está ali para dizer, olha, está acontecendo uma conversa sem parada. Tem que haver uma parada. Deveria ter havido uma parada no momento em que o personagem estava dizendo o que estava dizendo. Outra questão que podemos colocar é os balões. Em muitos casos faltou uma diagramação melhor para eles. O rabicho ou a interligação de um balão e outro acabam se cruzando com outros balões. Novamente, existe uma intenção, mas a intenção era fazer com que a conversa parecesse truncada, então as frases não deveriam ter terminado num ponto, deveriam ter sido colocadas de maneira cortada e o balão de um outro personagem cruzando isso. Então faltou, eu acho que esse cuidado também, talvez do Vinícius Velo, nessa disposição dos balões dentro dos quadros. Incomoda um pouquinho. Desculpe se eu estou sendo chato, ok? Essa é a minha visão sobre a história em quadrinhos. Não estou desmerecendo ela, estou como leitor que já lê há bastante tempo, entende a linguagem, isso incomoda. Para um leitor de primeira viagem não incomodará, mas para aqueles que já têm aí uma certa bagagem da história, tem um certo olhar de resenha ou de crítica, isso pode acabar incomodando. Já nos dirigindo para o final aqui da nossa resenha, também faltou uma questãozinha com relação a um fator que muitas vezes é negligenciado pelos desenhistas, que é a questão temporal da história em quadrinhos. Nós temos aqui, quando falamos em tempo na história em quadrinhos, nós vamos ter a situação quanto tempo demora para ser lido. Esse processo da temporalidade da leitura da história, ela é feita pelo leitor e também é influenciada pelo desenho e pela narrativa. E nós temos aqui nessa história uma outra temporalidade que é usada, colocada aqui pela questão do tempo de vida dessa borboleta,
e faltou exatamente isso, uma identificação de quanto tempo demorou essa história para acontecer. Já que Pedro ficou um determinado tempo internado, fazendo tratamento, haveria necessidade de ter ali um corte em alguns momentos para dizer, olha, se passaram tantos dias, passou-se uma semana e assim por diante. Não podemos levar em consideração apenas a questão da borboleta e seu ciclo de vida. Tanto que essa história, eu posso dizer que eles tomaram um certo cuidado com relação aqui, no final, no rodapé, toda a página é numerada. E nessa numeração, nós temos aí um desenhinho envolvendo o número. E aí, nesse desenho, nós temos alguma fase da borboleta. Seja na fase de larva, seja na fase de casulo ou crisálida, seja já na forma da borboleta saindo do casulo e batendo asas. Então foi usado aqui essa questão temporal, mas faltou esse cuidado na questão temporal do que acontece aqui em cima da história em quadrinhos. E por que eu digo isso? O Pedro disse que ficaria 2 meses afastado para o tratamento. Mas foi apenas 2 meses mesmo ou foi mais ou menos do que isso? Cada pessoa reage de um jeito, a quimioterapia, a radioterapia, sei lá, porque aqui também não foi dito que tipo de tratamento ele está fazendo. Nem foi falado que tipo de câncer. E, de repente, quando ele sai lá do hospital, temos aí a borboleta já saindo do casulo e ele está já com cabelinho, com barbinha. Então, faltou aí essa questão temporal do autor definir fases para a leitura desta história. E aí a questão é, uma pessoa muda, que é a questão do título aqui, Crisálida, ela não se refere a Ana, se refere exatamente ao senhor Cássio. Uma pessoa consegue mudar em 2 meses, talvez, ou demora mais? Essa é uma questão a se pensar. Pois bem, já pegando aí o final da história, vamos lá. É uma história tranquila de ser lida, não é pesada, ela suscita questionamentos. No meu ponto de vista, como eu já havia dito, essa história em quadrinhos, ela deveria estar direcionada para as escolas, não apenas para o público em geral, porque o público em geral, vamos pensar aqui, eu sozinho, eu vou sentar, vou ler, mas isso vai gerar uma transformação, já que nós estamos pensando em transformação, se não houver uma prática, e essa prática, querendo ou não, para a sociedade não é com as pessoas mais velhas, muito pelo contrário, é com as pessoas mais novas. Então, vamos lá, para não ser muito redundante. Essa história tem que estar em escola. E professor que tenha contato com isso, você que está ouvindo aqui ou vendo esta resenha, é também para você. Não é apenas a resenha pela resenha. Para a editora, a mesma coisa. Eu não estou apenas resenhando por resenhar. Até porque eu não vivo para o YouTube. Para quem não sabe, eu sou professor de escola pública na região da Grande São Paulo e
como leitor e também trazendo para a minha área a questão da biologia, faltou, não é que faltou, há que se ter esse direcionamento da editora para tentativa de melhorar a vida, seja de uma pessoa negra, seja de um índio, porque isso aqui também não é apenas da cor negra, que deve ser a questão do racismo, da homossexualidade, porque foi mirado aqui, e também a questão da polarização política. A meu ver, para essa ampliação, faltou, no caso aqui, faltaram dois textos, ou paratextos. Um para a questão da borboleta, aí é o meu lado biólogo falando sobre, seria interessante ter colocado aqui, e também o meu lado biólogo humanista falando sobre essa questão do racismo. Se há a intenção do autor em discutir, tentar melhorar essa questão de diminuição do racismo, precisávamos de um texto mostrando exatamente o que? Biologicamente, por que existir cores de pele, seja preta ou negra, vermelha, amarela ou branca. Há necessidade de se mudar esse discurso também, trazer esse frescor de que o que houve, nós estamos pensando aí, mentalidade de século XIX, século XVIII, com relação a essa questão de cor, mas já avançamos muito cientificamente para dizer que não existe raça na espécie humana. Todo mundo pertence à mesma espécie. Por que não existe raça? Porque as diferenças são tão mínimas que não impedem pessoas de diversas cores em qualquer lugar do mundo se relacionar e ter filhos. Por exemplo, não existe nenhuma barreira genética, cromossômica ou anatômica que impeça o acasalamento ou cruzamento ou casamento entre seres humanos. Ok? Existe isso, podemos dizer que existem raças, como por exemplo, nos cães, que eu não consigo, um exemplo bastante clássico aqui para ampliação de conhecimento. Se eu quiser que um chihuahua transmita os seus genes, eu quero ter um filhote com os genes de Chihuahua e São Bernardo, eu não vou conseguir diretamente. Eu vou precisar cruzar o Chihuahua com um outro cachorro, o São Bernardo com outro tipo de cachorro, a ninhada que se formará, as duas ninhadas que se formarão aí desses dois acasalamentos, eu vou agora misturá-los novamente, vou deixar haver um outro cruzamento. Ali os filhotes em maior ou menor grau vão ter mais genes do Chihuahua ou do São Bernardo. Então existe uma barreira. Nesse momento eu posso dizer que há uma raça, mas na espécie humana isso não existe. O texto ou o paratexto poderia explicar isso. É isso que pega na minha concepção. Temos que lembrar que quando nós, seres humanos, nós surgimos na África, existe todo um contexto biológico, não para o aparecimento, mas para a cor da pele. Os animais não poderiam ser de pele escura, pele clara, desculpe. Teriam que ser de pele escura por conta da própria radiação ultravioleta, de questões aí da produção da melanina e também do ciclo do cálcio associado com a vitamina D para absorção pelos ossos. Quando nós saímos da África
em direção à Europa, em direção ao Oriente Médio, depois a Ásia e Oceania, e inclusive as Américas, houve nesse processo um embranquecimento da pele desses seres humanos e também, dependendo do lugar, voltou-se a escurecer a pele. Mas esse processo é um processo biológico, de evolução, seleção natural. Algumas vezes houve aí, porventura, algumas escolhas para algumas características se manterem, outras foram eliminadas, seja pela própria natureza, seja pelos próprios seres humanos. No meu entender, faltou exatamente um texto para isso, um paratexto, já que houve a intenção dos autores, inclusive da própria editora, que ela não publicou isso aqui por acaso. Qual é o meu veredito, afinal, sobre a história? É uma história boa, como eu já havia dito, tem aí alguns problemas de desenhos e sequencialidade, anatômicos e também de colocação de algumas situações que estão representadas pela expressão corporal e pelos balões, sem contar a questão da revisão ortográfica que deveria ter sido melhor feita nessa HQ. Como já frisado, essa história em quadrinhos tem que estar sendo divulgada para discussão. Não pode ficar apenas, olha, compra lá na Amazon, compra lá na livraria, compra na editora, simplesmente por comprar e ter na sua coleção. Essa história, ela traz, querendo ou não, camadas de discussão, camadas narrativas que podem auxiliar nesse entendimento do que é racismo e também na discussão de se melhorar o ser humano através de uma história em quadrinhos. É possível isso? Não posso afirmar com toda certeza que seja, mas o que está posto aqui tem um objetivo. Esse objetivo, ele foi alcançado? Não sei, vai ficar a cargo de cada um. Que nota eu daria para esta história em quadrinhos? Eu daria aí uma nota 3 de 5 para o que foi trabalhado na HQ. Como eu disse, tem aí os pontos que eu gostei, que eu não gostei e que poderiam ter sido melhorados enquanto eu, leitor desta história e também enquanto professor. Ok? Então, se você gostou da resenha, desculpe se ela ficou um tanto quanto longa, até porque é uma história que merecia uma resenha longa. Curta aí, compartilhe, toque aí no sininho para receber comunicados de vídeos novos no canal, assista os anteriores. Eu sei que eu não tenho uma grande produção aí semanal. Como eu já havia dito, eu não trabalho para o YouTube, eu não dependo do YouTube, eu tenho outros afazeres. Então, conforme forem acontecendo aí leituras mais próximas uma das outras, eu possa trazer mais vídeos mais próximos um dos outros. Nesse caso, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!